também, mas teve sorte, hein? Mas tem outro jogo ainda. Vamos ouvir, então, personagens desse empate entre Botafogo e São Paulo. Vamos lá pra gente fazer aquela resenha boa. Vamos lá. E hoje o problema que nós tivemos pela frente foi um problema de uma equipa que veio procurar apenas e só defender o resultado, jogar com 11 homens atrás da linha da bola, mas nós fizemos aquilo que nos competia. E naturalmente que para nós é mais frustrante este resultado do que propriamente para quem veio não perder. Nós procuramos jogar para ganhar. Então, a gente sai, claro, com aquele gostinho que podia ter saído com a vitória. Acho que a gente tem que focar no que a equipe criou desde a primeira parte. Criamos muitas chances. A gente sabia que o São Paulo viria de uma forma mais defensiva hoje, mas é o primeiro tempo da decisão, não está nada decidido. Também, se nós ganhássemos, não estaria nada decidido. É focar nas coisas boas e não desistir. Un primer tiempo donde por ahí nos costó sostener la bola por la presión de ellos. Es Copa, se sufre y bueno, así como hicimos un primer tiempo, con mucha actitud, con mucha entrega, con mucho compromiso, la verdad que yo felicito al equipo a pesar de que no hicimos un buen primer tiempo. Lo que sí queda claro que el segundo tiempo fue totalmente distinto porque nosotros ya pudimos estar mejor ordenados y a partir de ahí con los mismos 11 y después con los cambios tuvimos situaciones, ¿no? Nós viemos aqui em busca da vitória, claro, mas a gente tem que ressaltar o empate, que jogar contra o Botafogo na casa deles não é fácil e nós tivemos maturidade para passar dificuldade, sofrer sem levar gols. Eu acho que isso é muito importante. Vai ter horas que nós vamos ter que nos defender bem também e eu acho que nós fizemos um grande jogo. Tá aí, ouvimos os personagens desse empate maravilhoso para o tricolor e frustrante, como disse o professor Arthur Jorge, para o Botafogo, João. Concordo com o Arthur Jorge do resultado ser frustrante para o Botafogo, porém, já deixando a primeira corneta aqui, eu não concordo com as substituições feitas pelo Arthur Jorge ao longo do segundo tempo. Eu acho que as substituições... O que você não gostou? Eu não gostei dele tirar o Luiz Henrique com 22 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo. Achei muito cedo para você tirar o jogador com mais qualidade do seu elenco. Não fazia uma excelente partida, mas estava criando, estava rendendo ali, com uma triangulação entre ele, o Almada e o Igor Jesus. O Igor Jesus, sim, fez uma boa partida na minha análise. E eu, particularmente, não tiraria o Luiz Henrique. O Luiz sai para a entrada do Tiquinho. E com isso, o Botafogo fica com Tiquinho e Igor Jesus no ataque por um certo momento. E foi ali que eu senti o Botafogo perdendo um pouco o controle do jogo, o controle do segundo tempo. O São Paulo cresce, o Zubeldia, na minha opinião, erra um pouco na escalação, mas conserta com as substituições. Tirando o Rafinha, que sofreu muito pela lateral no apoio. E o Wellington não sofreu? Meu Deus do céu. Os laterais do São Paulo, querendo ou não, pela forma que o Botafogo impõe o jogo, tiveram que apenas se comportar defensivamente, né? Não conseguiram apoiar, o Rafinha não subiu, o Wellington muito menos, mas nas substituições o São Paulo conseguiu crescer, teve uma chance de ouro, assim como as chances do Botafogo vão fazer falta para o jogo de volta, a bola que o Calleri perdeu, rapaz, não é um gol que normalmente o Calleri perde e ele deveria, a gente estava falando aqui em off, né? Na minha opinião, o Calleri deveria ter ido de cabeça. Ele é um bom cabeceador. Esse não dá para comparar. Do Calleri realmente é um gol perdido absurdo sozinho. Mas essa do bola Luiz Gustavo também. Se ele chuta no canto, o goleirão não pega não, hein? E ele teve até o espaço para tentar trazer para a perna canhota, que é a boa dele. Ele chutou muito em cima do goleiro, né? Olha o lance do Calleri. Essa, para mim, é a jogada de ouro da partida. partida. Era pro Calleri mergulhar, fazer aquele gol de chance peixinho. de ouro para fazer um gol de peixinho ali. Mas não dá para também o São Paulo reclamar apenas desse lance, né? Porque o primeiro tempo saiu muito barato para o São Paulo. Poderia facilmente ter acabado a primeira etapa 2-3-0 para o Botafogo, tranquilamente, que pecou nas finalizações e acredito que assim, a partir do momento que perdeu 1, 2, 3 chances, o time começou a ficar um pouco afobado na hora de finalizar, né, Breler?
Questão de ficar finalizando muito de fora da área. Tem uma hora que você tem que parar, analisar e pensar, ó, tá bom, o primeiro chute não entrou, o segundo foi na trave, eu vou tentar fazer uma triangulação, tentar entrar, botar o pé um pouco mais para dentro da área e finalizar mais perto do gol para ter mais chance de finalizar, para fazer o gol. Então, eu acho que o Botafogo pode lamentar, sim, esse empate, mas eu não acho também que, assim, o São Paulo pode comemorar tanto como a torcida comemorou. O Botafogo contra o Palmeiras na própria Libertadores, no Allianz Parque, propôs o jogo, foi para cima. E isso pode acontecer no Morumbi também, porque o Botafogo é um time que gosta de impor o jogo. Não vejo o Botafogo jogando para trás no Morumbi, não. A comemoração, né, Joãozinho, é válida pelo contexto do jogo, ali, da resistência, exatamente, de tantas chances que o Botafogo criou e o São Paulo conseguiu arrancar um empate. Mas não se pode menosprezar o Botafogo. O Botafogo, é bom lembrar, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, tem o dobro de vitórias em relação a derrotas, são 3 derrotas em 13 jogos no Campeonato Brasileiro como visitante, mas venceu 6, então é um time que não se intimida jogando fora de casa. E ontem, por mais que tenha um sabor amargo o empate em casa, o Botafogo jogou, o Botafogo fez o dele, sim, pressionou, buscou e às vezes acontece. Numa noite o time não tem tanta contundência, falta esse capricho na finalização, mas o Botafogo, pensando ali racionalmente, sai até confiante desse jogo porque o seu jogo funcionou. O Botafogo conseguiu entrar na defesa do São Paulo, mesmo com linha de 5 lá atrás. Teve uma boa resposta do Vitinho jogando pelo lado direito. Era o primeiro tempo do Vitinho, Segundo jogo dele só, ele tinha ido ali, jogou de forma tímida contra o Corinthians. Dessa vez apoiando mais contundente no ataque. Deu uma canseira, hein? Deu canseira. Esquerdo do tricolor, hein? O Almada começa a pegar regularidade, mais um bom jogo dele, participando ativamente da criação. Então, eu não descartaria a possibilidade do Botafogo vencer no Morumbi, porque é um time com muito recurso técnico e, ao mesmo tempo, se comporta bem fora de casa. Então, tudo que o São Paulo não pode fazer é criar um clima de oba-oba por ter arrancado esse empate e acreditar que já passou. Mas acho que internamente vai ter jogo duro na volta. Só rapidinho, já sei que você vai falar e concordo. Não vi nada de jogadores, mas a torcida tá no oba-oba. A torcida tá. Tá confiante, né? Tá confiante porque sabe da força do Morumbi. Né? Camisa do São Paulo. Camisa tradicional, tricampeão. Só que do outro lado tem o melhor time do Brasil no ano. É isso. O Botafogo, ele pratica o melhor futebol do país nessa temporada. Se você for olhar a temporada inteira. E é o líder do Campeonato Brasileiro. É um time muito forte. O primeiro tempo mostrou isso. A gente viu a melhor versão do Botafogo do Arthur Jorge. Faltou o detalhe na hora da finalização. Mas foi um amasso. Sabe o que me lembrou? No primeiro tempo, tá? Lembrou o jogo de sábado contra o Corinthians, o primeiro tempo. Foi um amasso para cima do Corinthians. Quase terminou 1-1, se o Romero não perde o pênalti. Esse contra o São Paulo, olha, se bobear, foi maior o amasso, hein? Exatamente. Que o primeiro tempo contra o Corinthians. Tem uma tela aqui para você continuar. Vai lá você, dona Ana, tá aí para você. 11 finalizações contra 1 no primeiro tempo. Ações na área rival, 21 do Botafogo, 1 do São Paulo. Grandes chances, 2-0. Aí o segundo tempo equilibra um pouco mais, né? Muito por conta das modificações do Zubeldia, né? 11-5 em finalizações, ações na área rival 14-8 e grandes chances 2-2. São Paulo acordou no segundo tempo. Acordou e eu acho que tem um mérito muito grande no Zubeldia. O primeiro tempo do Botafogo é aquele padrão do time do Arthur Jorge. Time forte fisicamente, subindo a pressão. O São Paulo sem nenhuma série de bola, sufocado, acuado. Quando coloca o ritmo é muito difícil. Porque ele ataca por dentro, com o Igor Jesus fazendo pivô, ele ataca pelo lado com a movimentação de Savarino, com Almada também com muita liberdade. E o lado direito, que é o lado mais forte do Botafogo, ontem nem teve o Luiz Henrique tão contundente, né, tão incisivo, né, não foi uma atuação tão brilhante do Luiz Henrique, mais discreta, mas o Vitinho foi um foguete, né? Foguete. E ele foi contratado muito também por contra a característica dele. Já no Burnley, ele era um jogador com vocação ofensiva. Ele jogava até como um ponta, né, na Inglaterra. Então, ele deu muito trabalho ali pelo lado esquerdo do Wellington. Acho que faltou o detalhe. Se você for analisar a atuação coletivamente, o rendimento, foi um atropelo do Botafogo no primeiro tempo, né? Bola na trave, parando no Rafael, nessa bola passando muito perto ali também do Igor Jesus. O Botafogo se impôs completamente, produziu, pisando no acelerador, e acho que o São Paulo já esperava isso. Eu acho que a estratégia do São Paulo no primeiro tempo era sobreviver. Contou com a sorte, também,
não foi um jogo controlado defensivamente do São Paulo, senão não teria sofrido desse jeito Eu queria no ouvir primeiro de tempo. vocês, na sua visão, ou na visão de vocês, o Zubeldia acertou na estratégia dele ou ele teve sorte, principalmente no primeiro tempo? É para elogiar ou... Porque tem gente que vai falar, retranqueiro, deu muita sorte, foi massacrado. E tem gente que tem uma outra visão que diz assim, ele apostou nessa estratégia e se deu bem. Porque deu certo. É isso. Eu acho, qual que é a sua eu acho o visão? seguinte, para mim ele acertou para início de jogo, tirar o Luciano e colocar o William. Só que eu acho que quando ele bota o 3-4-3, que foi o esquema que deu certo contra o Cruzeiro, ele perde o meio campo. E você dá o meio campo pro Botafogo, é tudo que ele quer. E o Zubeldia ele tem um grande mérito também. No segundo tempo, sem fazer substituição, ele modifica a função do Rafinha e do Alan Franco e melhora o time. Porque o Alan Franco passa a ser lateral, ele desfaz a linha de 3, faz uma linha de 4. Depois entra o Ferrarese ali. E o Rafinha passa a ser um meia pela direita, ele avança o Rafinha, então ele preenche mais o meio campo e aí o São Paulo aí passa a ter mais equilíbrio, passa a controlar um pouco mais o meio campo, passa a povoar mais o meio campo e não ter a inferioridade numérica que a gente viu no primeiro tempo. Então, assim, ele foi muito bem o Zubeldia com essa substituição tática, de função, tática, e depois ele coloca o Wellington Rato para fazer esse meia pela direita, que também tem uma recomposição, o Ferrarese para fazer a lateral, o Michel na vaga do William. Agora hoje no William Gomes. E o Luciano na vaga do Lucas. Então, assim, o Zubeldia ele teve uma sacada de um técnico de fato estrategista. Ó, eu vou modificar só a função do Rafinha aqui, vou desfazer a linha de 3 e vou equilibrar o jogo. Foi o que ele fez, ele melhorou o time com essa substituição. Então, acho que ele tem mérito muito por conta da leitura dele no segundo tempo, né? O Botafogo passou a ser um time que ficou um pouco mais desconfortável na segunda etapa e eu concordo com o João Zé, acho que ele tirou o Luiz Henrique muito cedo. Eu até entendo que o São Paulo estava fechado, ele queria mais um cara ali para estar junto bola com o aérea, Jesus, bola talvez. aérea. Mas você perde o jogador que desequilibra e que abre a defesa adversária, né? Então, sabe o que eu pensei? Até quando o João falou, e você está concordando com o João, tem também a sequência de jogos, né? Sim. O Botafogo está lutando não só pela Libertadores, como também pelo Brasileiro. Não, contra o Fluminense. Sábado, não é? Fluminense e Botafogo, não é isso? E tem que ir com um acelerador. Ele tem que trocar alguns jogadores também, senão o cara não aguenta. Um ou outro, né? Quantos estouraram do Flamengo, por exemplo? Mas assim, Abel, eu acho que se fosse para tirar o Luiz Henrique, que eu particularmente acho que foi uma substituição precoce, poderia ter entrado o Matheus Martins. Que entrou bem. Entrou bem e faz uma função mais semelhante. O Tiquinho, por ser um cara de área, assim como o nosso camisa 9 Breiler, ele fica muito enfiado ali ao lado do Igor Jesus e o cara que abre a defesa, que é o Luiz Henrique, sai, o Botafogo perde o meio-campo que havia ganhado desde o começo, né? Povoando ali com o Luiz Henrique, com a Almada, com o Savarino, que fez uma ótima partida também. Então, se fosse para tirar o Luiz Henrique, como o Arthur Jorge tirou aos 22 minutos, eu colocaria o Matheus Martins, que é um cara agudo, que joga pela ponta, consegue também infiltrar pelo meio campo. Então, essa substituição não me agradou. Depois ele coloca o Matheus Martins, que entra bem, mas ali o São Paulo cresce, né? E complica um pouco a situação do Botafogo ao longo da segunda etapa. Breler Pires errou ao tirar Luiz Henrique, o professor Arthur? Eu entendo que realmente ter o Luiz Henrique em campo é uma vantagem, porque ele é o cara mais técnico e com mais capacidade de 1 contra 1 do time. Só que, por outro lado, pensando nessa sequência do Botafogo, o Arthur Jorge está sendo coerente em preservar o Luiz Henrique para não correr o risco de estourá-lo. A gente vai jogar contra o Fluminense, é um jogo importante para o Botafogo, disputa a liderança contra um adversário que também está com atenção dividida na Libertadores. Então, por esse lado, eu consigo entender o que o técnico está pensando em relação à parte física. A substituição do Alex Telles, inclusive, deve ser muito por esse fator também. Total. Porque o Alex Telles, assim como o Vitinho, fez uma boa partida, mas acabou de chegar, eu acho que deve ter sentido o ritmo. E quando o Marçal entra, o Marçal é um ótimo jogador, mas eu acho que o Alex Telles ainda está um patamar acima e o Botafogo também perde um pouco pela lateral esquerda com a saída do Alex Telles. O Telles foi até uma surpresa ter jogado como titular, porque é um jogador que está ainda num processo de readaptação ao futebol brasileiro. Uma Liga Saudita, né? Liga Saudita, é um cara que teve lesão grave quando jogava na Inglaterra. Então, por tudo isso, é compreensível o Arthur Jorge sendo mais conservador nas substituições para preservar fisicamente os atletas. Agora, analisando o que foi o jogo, e até
pegando como parâmetro os outros jogos de Libertadores das quartas de final, ainda falta o jogo do Flamengo contra o Peñarol, mas em nenhum outro jogo a gente viu um domínio como o do Botafogo sobre o São Paulo. No primeiro tempo. Verdade. Não, principalmente no primeiro tempo, mas até o... Você não achou o segundo tempo bem... Equilibrou o jogo, São Paulo. Não, equilibrou. Mas eu acho que o Botafogo ainda foi melhor. Continuou Apesar melhor. das chances, o Botafogo continuou melhor. E assim, No segundo tempo, não foi o massacre que foi o primeiro. Exato. Um atropelo no primeiro Então tempo. a gente tende, a minha visão, tá? A gente tende a minimizar que o Botafogo também jogou bem. Sim. Só que assim, o São exatamente. Paulo melhorou muito, equilibrou. Mas ainda assim o Botafogo, ou não? Foi no jogo contra o Corinthians. O Botafogo ali nos 30 primeiros minutos contra o Corinthians amassou 7 finalizações, 7 defesas do Hugo e naturalmente no segundo tempo, por mais... O nível físico desse time do Botafogo não tem nada parecido no futebol brasileiro. Quando ele coloca... Quando eu roubava a bola no primeiro tempo, ele não conseguia avançar 2 metros. Não respirava. Já tinha um ou dois caras no primeiro tempo para tentar sair um pouco mais sobreviver no primeiro tempo, para tentar sair um pouco mais para o jogo no segundo. Foi justamente o que aconteceu, porque ele preenche mais o meio campo, consegue reter um pouco mais a bola e chega a ter até a grande jogada ali com o Calleri. Mas no Morumbi, o Zubeldia também adotou essa estratégia. E o São Paulo teve um segundo tempo forte, né, contra o Botafogo. Mas no Morumbi, até por ter o ambiente a seu favor, torcida, necessidade de sair um pouco mais... Gramado diferente. Mas o São Paulo vai precisar se expor um pouco. Sim. Você acha que ele deve, em cima do que você está dizendo, Breler, ele deve ou provavelmente vai manter os 3 zagueiros no Morumbi ou vai mudar? Não, Acho que vai mudar? Acredito que não, e até porque usar 3 zagueiros contra o Botafogo é uma medida, um paliativo que costuma não funcionar, porque o Botafogo tem muita gente no campo de ataque, inevitavelmente vai ter superioridade numérica e os 3 zagueiros acabam tirando o seu meio-campo. Isso aconteceu contra o Corinthians também. Aconteceu. O Ramon Dias faz exatamente a mesma coisa que o Zubeldia. Entra com 3 zagueiros, errado, né? percebe que foi engolido no meio-campo e tira, se eu não me engano, o Caetano, né? Então, e mesmo jogando com uma linha de 4 lá atrás, o Botafogo vai ter espaço em algum momento para jogar, até por essa necessidade do São Paulo sair mais por jogar em casa. Então, por tudo isso, pelo que foi o domínio do Botafogo no primeiro tempo, pela qualidade técnica desses jogadores de frente, pela forma como o Botafogo está azeitado e pela forma como o Botafogo joga fora de casa, mesmo com o 0-0 no Newton Santos, eu ainda vejo o Botafogo ligeiramente favorito para passar. Eu achei... Não, mas olhando, porque o Botafogo pode sair ali em termos de confiança abalada, poderia ter feito uma vantagem, mas no lugar do Arthur Jorge, eu estaria muito satisfeito com o desempenho da equipe e confiante de que esse desempenho pode se repetir no Morumbi. Mas eu também, assim, para frisar o outro lado, né? São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Sofreu 3 gols. O São Paulo, ele foi amassado no primeiro tempo, ele sobreviveu, contou também com a sorte, né? E com a falta ali de eficiência do Botafogo, mas ele conseguiu um feito que... Não dá para comparar, isso que você falou é importante, mas não dá para comparar a fase de grupos com o mata-mata. Mas você pode... O que eu ia falar agora... O Galo também não exigiu tanto da defesa do São Paulo, né? Mas o que eu ia falar justamente é... O Palmeiras, por exemplo, não conseguiu um 0-0 no Newton Santos. Perdeu. E eu acho que até a superioridade do Botafogo contra o São Paulo foi maior no primeiro tempo, né? Sim. Mas acho que do outro lado tem uma equipe cascuda. Toma muito pouco gol. Você tem razão. Gustavo, Com o Zubeldia, Eu não são acredito 8 que o jogos São na Paulo vai Libertadores jogar tão mal e um de gol novo, sofrido. vai? Acho que não, porque eu acho que ele vai preencher mais o meio campo, vai tentar segurar mais a bola. Apesar do Rafael, depois do jogo, ter falado em um São Paulo que vai focar muito na marcação para tentar surpreender o Botafogo. Não sei qual vai ser a estratégia. Sinceramente, eu tenho um ponto de interrogação aqui na minha cabeça em relação à estratégia do Zubeldia na volta. Porque é óbvio que o São Paulo, com a sua torcida... vai querer partir para cima, mas se você parte muito para cima e dá espaço o Botafogo no contra-ataque... O que não pode acontecer com o Botafogo... Pode ser fatal, né? Não pode? O jogo que o Botafogo gosta também é de trocação. Se for para trocação, é melhor o Botafogo. Porque o time do Botafogo é muito completo. Ele tem posse, ele tem contra-ataque, tem jogadores rápidos ali, e aí fica muito complicado. Eu também tenho essa dúvida. Eu acho que ele vai preencher o meio campo. O São Paulo vai ser um time mais agressivo, como o Breler falou, e isso pode beneficiar também o Botafogo no contra-ataque. Eu só queria destacar, a gente falou sobre a defesa, Joãozinho.
a atuação da linha defensiva do São Paulo ontem. Sacanagem, Sabino bem demais. Sabino muito bem, Arboleda muito bem, o Alan Franco muito bem, seja como um zagueiro ali na linha de 3 ou depois como lateral. Né? Fez um belo jogo. O Rafael com boas defesas. Também. A experiência do Luiz Gustavo, às vezes para fazer uma falta distante, providencial, né? Providencial, antes que essa jogada chegasse com um pouco mais de perigo. A linha defensiva do São Paulo mostrando porque a gente está falando aqui da melhor defesa da Libertadores. Só sofreram 3 gols, né? Isso pode ser um trunfo aí no confronto no Morumbi. Antes de trazermos informações com o Antônio Chamorro ao vivo, lá em frente ao CT do Tricolor, eu estava pensando aqui, olhando a tabela do Brasileirão, o melhor ataque, vocês sabem qual é, né? Imagina qual é o melhor ataque do Brasileirão? Botafogo. 45. Exatamente. Ele tem na cabeça, não precisa ficar olhando como é uma máquina. Computador, né? Em 26 jogos, o Botafogo fez 45 gols e é visível para todo mundo o poderio ofensivo. Mas nos 2 últimos jogos, contra Corinthians sábado, Brasileirão, e ontem, perdeu muito gol. Muito. Sim. Foi feliz quando o Corinthians ganhou o jogo. Criou. Mas assim, criou. O que acontece com o Botafogo nos 2 últimos jogos? Nervosismo, faz parte do jogo. Estão perdendo gol demais, hein? Mas o Botafogo tem uma característica que, ano passado, o artilheiro era o Tiquinho, o goleador, o cara mais contundente. Nessa temporada, principalmente sob o comando do Arthur Jorge, tudo se dividiu, né? O protagonismo é pulverizado. Perfeito. Então, a gente tem na artilharia do Brasileirão, o Luiz Henrique, quem mais marcou pelo Botafogo, tem apenas 5. E ali tem o Savarino com 4, até o Cuiabano que se machucou 4, Igor Jesus. Mas é um time que divide muito esse poderio ofensivo, essa característica de marcar. Mas acho isso bom. E ontem ninguém estava inspirado. É ótimo. E tem ali a sua vantagem de ser um time muito coletivo, mas, por outro lado, nesses momentos, sente falta de um cara como o Tiquinho no ano passado, que quando tinha uma oportunidade guardava. O Tiquinho realmente baixou de produção, até a confiança não é a mesma, acabou sendo preterido em relação ao Igor Jesus, mas se o Botafogo tivesse esse cara com essa inspiração ontem... Você não acha que pode ser o Igor Jesus? Eu acho que o Igor Jesus foi uma baita contratação. Ele é ótimo, decidiu contra o Palmeiras, é um cara... Não só pela capacidade de finalização, ele sai muito bem da grande área, ontem no primeiro tempo ele controlou todas no sacanagem. Jogando de costas, dá a bola pro Savarino, ele foi muito bem no jogo. Savarino fez uma partidaça, foi escolhido o melhor em campo pela Conmebol. Contratação até ótima no custo-benefício, não foi um cara caro. Mas eu acho que assim, analisando como o Brelê traz que o time hoje é mais coletivo, eu acho que se tornou uma característica. Eu acho positivo. Eu acho positivo também, mas não creio que o Botafogo vai mudar essa filosofia de ser um time coletivo taticamente, tanto atrás quanto ofensivamente, para se tornar um time de um 9, como era ano passado, pensando no Tiquinho. E a versão do Arthur Jorge é melhor que a do Luiz Castro. Sem dúvida. O Botafogo atual é mais forte. Vamos com o Antônio Chamorro, em frente ao CT do São Paulo, na Barra Funda, aqui na capital paulista, trazendo atualizações, o que vem pela frente para o tricolor do Morumbi e também para o Botafogo. Bom dia, Chamorro. Bom dia, Abel. Bom dia aos amigos aí do estúdio, a quem está acompanhando o F360. São Paulo já chegou aqui em São Paulo, né? Na madrugada, a delegação já veio direto do Rio de Janeiro. Teve aí, infelizmente, né, o falecimento da mãe do presidente Júlio Casares, a Maria Pereira Casares, que já estava internada há algum tempo, morreu aos 96 anos. O presidente voltou junto com a delegação aqui, agora deve, né, ter todo esse momento do seu luto. O São Paulo, vocês estavam falando, né, sobre peças para o próximo jogo, né? O São Paulo tem um problema muito grande que é exatamente o meio-campo, né? Tem o Bobadilla e o Luiz Gustavo, mas não tem outras peças, ou peças que acabaram de chegar, como o Santilongo, como o Marcos Antônio também, que vem sendo até pouco utilizado. Uma coisa que o Corinthians fez, que vocês também citaram agora há pouco, o Ramon Dias preencheu muito mais, né, o meio-campo. O São Paulo talvez não tenha tantas opções para esse setor, e aí o Zubeldia vai ter que pensar um pouco melhor em como mudar essa estratégia, tirando os 3 zagueiros. São Paulo que nesse fim de semana, São Paulo agora tem 3 jogos seguidos em casa, né? Começa neste domingo contra o Inter, provavelmente teremos um time misto ou reserva por parte do São Paulo para esse jogo no Morumbi. Quarta-feira enfrenta o Botafogo aqui no jogo de volta
pela Libertadores. E no outro fim de semana faz o clássico contra o Corinthians, mas aí é um clássico em Brasília. São Paulo terá a torcida única, não haverá torcida visitante do Corinthians, mas são 3 jogos para o São Paulo atuando como mandante. E o São Paulo, que há muito tempo que não consegue avançar até a semifinal da Libertadores, desde 2016 perdeu para o Atlético Nacional naquela oportunidade. E contra brasileiros, o São Paulo tem um retrospecto ruim desde que foi finalista em 2006. Em 9 confrontos foram 7 eliminações para brasileiros em mata-matas de Libertadores. Então São Paulo vai ter ainda esse retrospecto ruim para enfrentar no próxima quarta-feira o Botafogo, Abel. Legal, muito obrigado, Antônio Chamorro, ao vivo em frente ao CT do São Paulo. E ele falava, eu estava tentando me lembrar aqui, se eu não estiver enganado, só o Caleri estava naquele time de 2016, né? Perdeu a semifinal para o Atlético Nacional de Medellín. Eu tinha mais alguém? Eu acho que só o Caleri. Creio que só o Caleri. O Caleri que depois sai e retorna, né? Acho que só o Caleri mesmo. Agora, o nosso Antônio Chamorro traz uma informação que eu concordo, que o Zubeldia vai ter um trabalho maior que o Arthur Jorge para povoar o meio-campo, porque o elenco do São Paulo não conta com tantas peças como o do Botafogo. Mas uma coisa a gente tem que enaltecer do Zubeldia. Falei que ele errou no esquema tático de 3 zagueiros, mas a escolha pelo William Gomes, que talvez tenha sido o melhor nome do São Paulo no primeiro tempo. Acho que saiu na segunda etapa por cansaço, mas optar pelo menino, o menino no lugar do Luciano. Dele, né? Será, Abel? Porque e que jogada que ele criou no primeiro tempo? Eu acho que ele conseguiu apoiar tanto ofensivamente como defensivamente. Eu acho que ele também ficou muito isolado, né? E ficou isolado porque, assim... Isolado, isso é. Eu acho que ele criou mais que o Lucas. Não, o Lucas fez um jogo ruim. O Lucas não conseguiu fazer nada. Muito ruim. Escorregou. Inclusive, a fase não é boa, né? Não é só esse jogo do Lucas que não foi bom. A fase do Lucas não é legal. Mas o William Gomes não sentiu o tamanho da partida. E pensando para o próximo confronto, para o jogo de volta, esquecendo um pouco o Campeonato Brasileiro, eu acho que o William Gomes deve permanecer titular no lugar do Luciano, que entrou já no finzinho da segunda etapa, mas também não entrou bem. A galera, o torcedor são paulino tá um pouquinho engasgado com o Luciano, que é ídolo do São Paulo, mas também não vive uma boa fase. Então, para mim, foi uma grata surpresa a escalação do William Gomes, que, para mim, assim, pode não ter criado tanto, pode não ter sido o melhor jogador da partida, mas teve personalidade. É porque o São Paulo estava muito atrás, né? E ele era a válvula de escape. Só que às vezes ele pegava a bola e estava sozinho, não tinha ninguém para aproximar, Dois caras em cima. Dois caras em cima, Botafogo abafando ali, mas eu achei que mostrou personalidade. Obviamente, não foi uma atuação do nível que a gente viu no Mineirão contra o Cruzeiro. Sim. Uma atuação de gala dele, foi muito bem o garoto. Mas para mim também ele é titular do São Paulo, até porque o São Paulo vai precisar desse jogador, né, do mano a mano, da habilidade, da velocidade. Com boa finalização, sente falta do Ferreirinha, né? Ele acho que preenche essa característica no ataque do São Paulo. Eu acho que é o que chega mais perto do Ferreira mesmo.